Paz de Cristo esteja contigo. Deus esteja te abençoando, nos abençoando de uma forma toda especial. Nesse momento quero fazer um breve comentário aqui da lição de número 5 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD aos adultos, que tem por título Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Eu gostaria de fazer um breve comentário aqui sobre a escolha de Jacó. Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Então, gostaria de citar aqui, para isso, Romanos 9,13, que diz o seguinte: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Você que é leitor da Bíblia, você deve conhecer muito bem essa história, a história do nascimento de Jacó e Esaú, que eram filhos de Isaac e de Rebeca, e por conseguinte netos de Abraão, né? Então, por que Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú? Interessante que isso foi dito sobre eles antes deles terem nascido, como está registrado em Romanos capítulo 9, no versículo 10, que diz o seguinte: e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, não tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. E o versículo 13 que diz, como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. Conclusão nós podemos chegar disso. Porque Deus amou Jacó e não Esaú. Antes mesmo deles terem nascido, antes mesmo deles terem feito escolhas morais entre o bem e o mal. Porque Deus escolheu Jacó e não Esaú. Será que Deus tem os seus preferidos? Será que Deus tem os seus escolhidos? Será que Deus é capaz de predestinar uma pessoa para o bem ou para o mal? Então esta é a questão que eu gostaria de falar aqui em rápidas palavras. Uma questão bastante polêmica, bastante debatida pelos teólogos até os dias de hoje, dá muito embate, dá muita discussão, mas gostaria de falar sobre esse tema bastante interessante, porém muito difícil de explicar e difícil até de se entender. Mas vamos, com a ajuda de Deus aqui, tentar falar e ajudar os irmãos. Então, por que Deus escolheu Jacó? Por quê? Número 1. Jacó era descendente de Abraão. Sendo descendente de Abraão, ele tinha por direito dar continuidade à descendência de Abraão. Então, o fato de Jacó não ter sido primogênito na hora do nascimento não tirou dele a legitimidade de ser um descendente de Abraão. Por conseguinte, ele teria o direito, se assim Deus o quisesse, de fazer dele o descendente e o filho da promessa. Então Deus, primeiramente, tinha total direito de escolher Jacó e não Esaú. Mesmo que Esaú fosse o primeiro, mesmo que Esaú tivesse nascido primeiro. Mas é interessante que me parece que não era Esaú que era para ter nascido primeiro, era Jacó. Tanto é que na hora que Esaú e Jacó nasceram, ocorreu ali uma briga entre os dois.
quem estava presente no momento do parto de Rebeca, presenciaram isso e ficaram ali atônitos diante do fato que aconteceu, porque no momento do nascimento desses gêmeos, quando Esaú é tirado, logo atrás o Jacó vem segurando o calcanhar de Esaú, como quem dizendo assim: olha, eu era quem devia estar nascendo primeiro e não você. É interessante. Bom, o fato é que Esaú nasceu primeiro, então ele tinha o direito de primogenitura. E como era costume da época, o primogênito recebia a maior parte da bênção do pai. Mas, como os irmãos devem conhecer bem a história, Esaú vendeu a sua primogenitura a Jacó por um prato de comida, para matar a fome, saciar a sua fome e satisfazer o seu estômago. Nisso nós vemos que Esaú estava rejeitando a promessa. Mas o que levou Deus a escolher Jacó antes mesmo deles terem nascido? E aí que entra um atributo de Deus muito importante chamado presciência. A presciência de Deus. E o que é presciência? Presciência é o ato de saber antecipadamente as coisas que vão acontecer, as coisas que vão ocorrer. E Deus tem esse poder de saber antecipadamente o futuro. E sendo conhecedor do futuro, sendo sabedor dos acontecimentos futuros, em cima disso, baseado nisso, Deus pode antecipadamente referir-se a alguém que ainda não havia nascido ou que ainda não tivesse feito escolhas morais como um escolhido dele. E foi o que aconteceu com Isaac e Jacó. A presciência de Deus foi capaz de prever que Jacó seria este escolhido. Então, a resposta que nós podemos dar para a escolha de Jacó antes mesmo dele ter nascido foi a presciência de Deus. Porque para nós homens, nós humanos, nós pessoas comuns, que estamos aqui nesse mundo material, nós estamos presos no tempo. Mas Deus não está preso no tempo. Deus é um ser atemporal. O que isso significa? Significa que ele não está preso ao tempo. Para mim, para você, o que aconteceu ontem é passado. O que está acontecendo agora é presente. E o que acontecerá amanhã nós chamamos de futuro. Mas para Deus, o passado, o presente e o futuro é tudo uma coisa só. Você entende? É tudo uma coisa só. Para Deus não existe negócio de passado, presente e futuro. Diante de Deus, o passado, o presente e o futuro ocorrem simultaneamente. Por isso que a Bíblia até usa alguns termos assim interessantes, como é dito sobre Deus, por exemplo, de que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não está preso ao tempo como nós. Nós estamos presos aqui no tempo. O tempo, né, faz parte da nossa existência. Tá certo? Por isso que nós existimos, porque estamos dentro do tempo. Estamos existindo dentro do tempo. Deus, diferentemente de nós, como um ser atemporal, ele não existe. Deus não existe. Deus é. Ele é. Ele não existe. Nós existimos. Deus é. Por isso que a Bíblia diz, e Deus se apresenta a Moisés dizendo assim: eu sou o que sou. E quem somos nós para questionar este Deus? Que para ele, passado,
presente e futuro ocorrem simultaneamente. Paz de Cristo.